Olá, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, é o Rodrigo aqui novamente, dessa vez para mais um Respondendo aos Inscritos, episódio 5º. É muito gratificante estar respondendo a vocês. Eu sei que todo mundo tem dúvida, todo mundo quer realmente conversar comigo, tirar suas dúvidas, ter uma palavrinha, às vezes até uns 5, 10 minutos pessoalmente comigo, mas o corre-corre é muito grande, ok? Eu tenho um corre-corre na minha vida, muitos projetos, muitas ideias legais sendo colocadas no papel e passando do papel agora para a minha vida. E, obviamente, o canal, ele está crescendo demais e eu agradeço a todos vocês que estão vindo aí pelo Ambu, pelo Clone, por todos os outros canais que têm me acompanhado, têm visto meus vídeos, têm publicado os meus vídeos no sentido de análise, e eu agradeço demais vocês. Por que não? Tanto os haters quanto aqueles que realmente adoram o meu canal têm feito uma propaganda sensacional para mim. E é verdade, não é mesmo? Bom, eu separei algumas perguntas aqui bem interessantes a respeito de alguns vídeos que eu publiquei dessa semana, tá? Alguns obviamente ficaram muito agradecidos, principalmente com o último vídeo a respeito de Deus, né? E muita gente entendeu o recado. Aqueles que não entenderam o recado e continuam agindo de má fé ou continuam nas sombras, a gente até tenta esclarecer as dúvidas, mas outros infelizmente não tem como. O fanatismo é muito grande e o fanatismo virou uma doença no nosso país. Mas vamos lá, vamos responder as suas perguntas, que são bem legais. A primeira pergunta vem de João Pedro Soares. Rodrigo, às vezes que algumas pessoas encostam em mim, parece que a pessoa passou a energia dela para mim. Isso é verdade, isso é um conceito muito legal que existe em outras religiões, principalmente no hinduísmo, no budismo, em doutrinas ou mesmo em práticas espirituais que utilizam a energia, seja por meio do passe magnético ou mesmo os princípios da acupuntura chinesa também nos remete a esse conhecimento, no qual, se você senta do lado de uma pessoa que possui uma energia ruim, ou você sai de perto se sentindo mal, porque essa energia tende a ser repelida, tendo em vista que a sua energia está em uma vibração diferente, ou, infelizmente, você até pode se sentir bem do lado dessa pessoa. De repente, a sua energia ela é compatível a dessa pessoa. Quando você se sentar ao lado de uma pessoa irada, levante-se e saia de perto, porque a ira dela passa. E isso cabe a muitos casos que nós estamos vendo por aí, né? Quando a gente vê uma pessoa irada, saia de perto, cara. Saia de perto. Essa pessoa irada irá passar a ira para você e irá te fazer mal. Bom, Michele Manson. Como consigo essa medalha de São Bento? Michele, eu não vendo, eu não comercializo objetos sagrados, eu não tenho esse intuito, tá? Ao contrário de que muitas pessoas falam que eu estou comercializando medalhinhas, eu não comercializo. Assim, algumas você pode comprar exatamente na internet ou mesmo ir no próprio mosteiro de São Bento, você consegue ter acesso a essas medalhas. Eu não comercializo, eu não gero riqueza dessa maneira, ok? Lily Bucks. Rodrigo, existe algum método que possibilita nós mesmos, pessoas sem experiência, afastarmos as entidades, seja obsessores, por exemplo, do nosso redor? Lily, é muito complicado, ok? Eu não diria afastar, eu acho que o princípio básico seria não atraí-los inicialmente, tá? Não atraí-los em que sentido? Se você tem uma vida simples, uma vida moderada, o que os budistas, nós budistas falamos que seria o caminho do meio, tá? A prática do bom senso, do equilíbrio, tá? Não usar drogas, não beber, não realmente aderir à prostituição ou ao uso indiscriminado das práticas sexuais, buscar amar acima de tudo e ter uma fé, uma devoção, ou seja, ter um caminho que leve até o seu Criador, você não vai ter problema, ok? Obsessores e bestiais ou qualquer tipo de criatura do mundo espiritual, eles podem se fazer presentes ao seu lado, podem. A questão é o quanto você não vai atraí-los, esse é o ponto. Eles estão passando constantemente por aí no mundo espiritual e na hora que eles se sentem atraídos por você, atraídos não fisicamente, obviamente, mas atraídos pela sua energia, você pode tê-lo ao lado. Então, tome muito cuidado. Mas eles não ficam muito tempo não, tá? Se você tem uma energia muito boa, eles acabam são expurgados naturalmente. Spook, você consegue ver os espíritos através de um vídeo? Leite Gomes me pergunta. Meu Deus, ele faz isso? Meu Deus! Cara, essa foi uma pergunta que rodou, eu acho que a internet inteira.
Acho que todos os canais, daqui a pouco a Sônia Abrão ia me ligar e falar, "Ô, Rodrigo, gostaria de marcar aqui um encontro com você, porque todo mundo ficou em dúvida. Gente, isso aqui não é uma novidade, ok? Não é uma novidade, eu vou explicar. Antigamente, os ciganos na Europa e tudo mais foram perseguidos exatamente por essas práticas adivinhatórias. Depois dos ciganos, vocês tiveram várias nações que tinham as suas habilidades, sejam por objetos, sejam por foto, sejam por qualquer tipo de artifício, as pessoas conseguiriam ver entidades. A questão é como você dirige a sua clarividência ou qualquer dom do seu Espírito Santo voltado a isso. Então, se eu estou vendo um vídeo ou qualquer tipo de cena na internet ou vídeos no cinema, eu consigo ver entidades que estão passando por trás normalmente na cena. É normal, você vê passando, é como se fosse numa foto. Acho que todo mundo já viu aquelas fotos em outros canais de terror, que você pega e mostra lá espíritos atrás, entidades atrás dos parentes mortos e tudo mais. A câmera pega. Não estou discutindo se é verdade ou não se é verdade, mas que acontecem esses fatos, eles acontecem. Eu consigo ver entidades pelo monitor. E um fato disso, como vocês testemunharam, ou eu espero que seja uma coincidência, foi o fato do Renato Garcia, no qual eu, na maioria dos vídeos, fui falando para ele, Renato, por favor, toma cuidado, cara, você vai ficar doente, sua garganta, e o Renato ficou doente. Eu, obviamente, espero que ele esteja bem de saúde, que ele esteja se recuperando, que realmente tenha sido um susto. Mas coincidências à parte, o mundo espiritual, ele ataca aqueles que deturpam a imagem do mundo espiritual. Não que o Renato tenha realmente deturpado, como outros canais estão fazendo, mas que ele tenha realmente mostrado ou exagerado com certas manifestações do mundo espiritual, ou seja, indo atrás, filmando, gravando, gerou um problema espiritual para ele, gerou. O próprio clone muitas vezes já me ligou, já mandou mensagem dizendo, cara, eu preciso da sua ajuda, vamos conversar, me ajuda um pouquinho aqui, eu não estou bem. É normal. Quando a gente lida com o mundo espiritual olha pra gente, tá? Tem um vídeo, tem uma pergunta aqui que foi bem complicada, mas acho que está na hora de esclarecer algumas coisas, tá? Veio de um cara chamado Se Você Não Sabe, Fica Quieto. Rodrigo, eu concordo em partes com o que você disse. Isso aqui foi no vídeo de Deus, ok? Agora, essa mistureba de deuses que você faz aí não é de Deus, ok? Deus não é louco para ensinar coisas diferentes em cada religião. Tá complicando. Eu sou evangélico e pela Bíblia você adora demônios. Nossa! Essas entidades são todos demônios. Nossa, mas ele aponta o dedo com força, né, gente? Não estou agindo com preconceito, imagina. Estou dizendo isso porque a minha crença em Jesus diz que essas religiões pagãs são do demônio. Todas as religiões são pagãs. Então, quer dizer, você tem o judaísmo, é paganismo. Você tem o muçulmano, né, o Islã, também é do paganismo. Tudo é pagão, só Jesus salva. Ctrl S também, viu, amiguinho? Você está sendo enganado pelo inimigo, o diabo. Você disse que as entidades do bem são frias e as entidades do mal são quentes? Te ensinaram errado, porque a Bíblia diz que é fogo consumir e ele manifesta com fogo. E quando sentimos a presença de Deus dentro de nós, sentimos o calor do Espírito Santo. Ele não entendeu nada. Você que é um estudioso deveria saber que o diabo se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. Espero que você um dia encontre Deus. Paz e luz. Isso aqui é a visão do máximo do exagero religioso. Isso aqui, ele acontece em todas as crenças, todas as religiões. Eu acho isso um crime, mas não pela maneira como ele dirigiu, um crime na vida dele, um crime do que ele está fazendo na vida, porque ele está exatamente se transformando num fanático, o fanático das religiões. E isso não é legal. Quer dizer, eu não sei quem é você, não sei quem é o seu nome, é fácil você botar um rostinho colorido aqui e não me falar quem você é, porque fica mais fácil dirigir a minha palavra à sua pessoa. Mas vamos lá. Mistureba de deuses. Ele deve estar se referindo a todas essas figuras aqui. Vamos entender certas coisas, eu acho que isso aqui também vale a outras pessoas. Eu sou budista
Mas eu fui batizado no catolicismo, depois eu fui para o cristianismo e segui perguntando em todas as minhas crenças que eu adentrei, onde está o meu Deus? Da mesma maneira que eu perguntei a vocês. E todas essas crenças têm um porquê de suas imagens, têm um porquê disso. No budismo, por exemplo, foi muito questionado sobre, existem deuses no budismo. Claro que existem deuses, existem divindades no budismo e elas são criadas por um princípio, e eu vou explicar. O budismo tibetano ele foi criado e desenvolvido, originado, por 3 grandes mestres que saíram do norte da Índia, por ordem do rei da Índia, até o Tibete. Muito bem. A ideia desses 3 era um criar economia, um criar toda a parte religiosa e outra toda a parte, seja política e social dentro do Tibete. No caminho, eles encontraram diversos desafios, e cada desafio eles atrelavam ao mal ou realmente as manifestações da maldade que estariam impedindo eles de alcançarem o seu objetivo. Quando aquele que seria o religioso alcançou o Tibete, ele descobriu que existia uma religião lá dentro chamada Bonismo. O Bonismo foi uma das primeiras religiões e manifestações no mundo. Por quê? O bonismo ele compara todos os elementos da natureza a uma divindade. O rio é uma divindade, uma árvore é uma divindade, uma montanha é uma divindade. O homem, quando surgiu no mundo, Senhor, se você não sabe, fica quieto, ele acreditava que todas as manifestações da natureza eram divinas. Pena que ele ficou burro e esqueceu disso, porque todas as manifestações elas são divinas. Quando ele coloca isso dentro de um outro contexto, esse rapaz que criou todas essas divindades, ou seja, todos aqueles deuses, ele partiu do princípio de que ele não vai destruir e deturpar o bonismo, e sim colocá-lo dentro de um princípio na qual ele irá respeitar, louvar tudo aquilo que é criado por Deus. Então todas essas imagens aqui atrás, elas se originam exatamente por isso. Sejam as taras, tara vermelha, tara branca, tara verde, tara amarela, que não sei porquê, certas pessoas esqueceram que existem isso, estudiosos do budismo, né? Existem outros deuses. O próprio Buda, o Siddhartha Gautama, foi considerado uma divindade porque ele nos deu exemplos de como nós queríamos seguir o nosso caminho. Seja o Padmasambhava, seja o Mahaguru de Meilin, seja todo tipo de divindades que foram colocadas dentro do budismo. Mas isso é cultuar outros deuses. Aí é que o senhor se engana. Se você não sabe, fica quieto. A ideia de cada uma dessas imagens é espelhar um desejo, uma vontade, algo que eu gostaria de ter ou ser. Ou seja, a tara verde, ou tara branca, ou tara amarela, elas representam um porquê da onde eu devo estar, da onde eu tenho que chegar, o porquê disso tudo. Quando eu olho para a tara verde ou tara branca, ela me traz compaixão, amor, ela me traz todos os desejos que eu gostaria de ter naquele momento de ira, raiva, ódio ou qualquer outra forma de agressão contra o meu próximo. Quando eu olho para a deusa Tara, eu falo, desculpa, eu errei. Eu trago a energia dela novamente, a sua compassividade para dentro de mim. As divindades não têm essa questão de ser louvadas, mas elas têm a necessidade de funcionar como um espelho. Eu espelho aquilo que eu gostaria de ter ou ser naquele momento. Isso não é pecado, isso não é crime, isso não é errado. Isso é divino e é onde Deus está. Se eu não consigo olhar para Deus, eu não acredito em Deus, como o budismo não acredita em Deus, ele traz dentro desses conceitos as suas divindades. É assim. E Buda realmente não acredita em Deus. Não, ele conhece Deus. Aí é que está a linha tênue entre aqueles que são os deturpadores de uma fé e aqueles que conhecem a sua fé. E essa questão sua sobre o demônio e tudo mais, eu recomendo que você escute meu podcast a respeito do O Diabo Revelado. Eu acho que você vai entender muito bem como originou o diabo, como a Igreja Católica colocou o diabo como uma forma de riqueza, de colocar as pessoas como uma fonte de riqueza eterna, acreditando que existe realmente o diabo, o lobisomem, o vampiro, qualquer outro tipo de aberração que foi colocada na Idade Média como uma forma de escravizar as pessoas. Preste atenção, estude, não fale besteira, entendeu? Eu entendo a sua necessidade de eu sou evangélico e o resto tudo é maldade. Infelizmente, cara, se você não abrir os seus olhos,
você vai morrer dessa maneira, você vai ser sempre assim. E Deus não vai chegar até você, porque você está saindo dessa vida com tanto preconceito contra as outras crenças, como você escreveu nesse texto, que diz, eu não sou preconceituoso, mas condena todo o resto que não seja o evangélico. Eu sinto, cara, eu sinto por você, tá? Mas assista meus vídeos e se esforce, aprenda, vale a pena, cara. Mude a sua vida, mude a sua postura, que você vai encontrar Deus mais rapidamente. Tenho aqui uma pergunta bem complicada da Débora Menezes. Débora, você realmente fez uma redação aqui bem intensa. E assim, a maioria das pessoas não entende muito sobre a Umbanda ou sobre os ritos africanos aqui ainda, ok? Mas eu posso te responder algumas perguntas. Bom, na Umbanda sempre fazem banho de ervas para fazer a limpeza na alma antes de entrar na roda. O uso da mesma se faz jus? Aí a gente vai entrar em conceitos de ervas, plantas e medicina, a antiga prática da medicina de uso de ervas e chás medicinais, ok? Dentro do xamanismo, ou mesmo dentro dos nossos ritos, dos índios da Amazônia, do Xingu e tudo mais, eles utilizam essas plantas, utilizavam como remédios naturais, ok? A Umbanda utiliza essa prática como uma forma de purificação para você ter a mesma vibração, ou acreditando que com as plantas passando pelo seu corpo, elas absorvam realmente as energias ruins e você consiga ter uma vibração mais pura. É a mesma coisa que um passe de um caboclo, ok? O caboclo ele vai usar, às vezes, uma espada de São Jorge ou qualquer outra, 7 folhas, para purificar o seu corpo de energia e fazer com que você esteja pronto para entrar numa gira ou na mesma vibração dos demais, para conseguir fazer fluir as entidades, ok? Assim, eu quando trabalhei na Umbanda, que eu trabalhei durante muitos anos e foi inacreditável, foi uma experiência incrível, eu obviamente usei muitos banhos de ervas para conseguir me purificar, mas eu também não tinha um conhecimento tão elevado assim, comparado hoje com relação às práticas de bioenergia ou de limpeza espiritual. Mas eu não tenho nada contra, ok? Quando estamos nos sentindo mal por algum obsessor, eles pedem para tomar banho de sal grosso ou ervas específicas, e quando a casa onde habitam se encontra carregada, pede-se para usar a mesma dentro de um copo de água atrás da porta, junto com pedra de carvão e alguns dendês de alho, ou até mesmo olho de boi, lavar a casa com anil. Quer dizer, verdades ou mentira com relação a isso? Eu acho que não existe uma verdade ou mentira. Eu vou falar que é usual ou não usual. É melhor assim. Não por questões de enfrentar a crença dos outros, mas é porque eu testemunhei algumas coisas e outras eu não pratiquei, ok? A questão do copo com água atrás da porta, o que a única coisa que você vai acontecer é você quebrar o copo ou ter que lavar o chão depois. Eles vão entrar de qualquer jeito, sair de qualquer jeito, não, nada disso vai impedir, ok? Pedras de carvão, eles acreditam que o carvão possa absorver energia ruim. Eu não acredito na absorção do carvão, tá? Eu acredito no sal normal, não o sal grosso. Talvez o sal marinho também seja muito bom para absorver as energias ruins. Sobre a limpeza de casa, você me pergunta aqui sobre o anil, né? Eu não usaria anil, eu usaria lavanda. A lavanda ela tem um elemento muito bom para purificar o chão da sua casa. O chão da sua casa, tá? Na próxima pergunta, há umbandistas que fumam, até mesmo usam drogas e fazem uso de bebidas alcoólicas. O que dizer sobre isso? Seria exatamente o que você diz sobre o uso dos mesmos? Não adianta estar entrando dentro de um terreiro e estar fazendo uso destes? Bom, Débora, assim, o ser humano é o ser humano. Quando você entra numa casa dessa e você começa a trabalhar e exercitar a sua religiosidade, obviamente que você tem que estar ciente da prática religiosa que você está sendo inserido e o respeito a essa prática religiosa. Quando você consome drogas, bebidas alcoólicas e tudo mais, obviamente que cabe ao responsável da casa dizer quem está apto e quem não está apto. Se eu fosse um bandista, dono de um terreiro, obviamente não ia gostar de médiums ou cavalos, né? Utilizando drogas, sabendo que eles usam drogas. Eu iria buscar um método para corrigir isso, auxiliá-los dentro desse processo de retirá-los ou tratá-los, não utilizando, obviamente, um método religioso, mas aconselhando por médicos ou tratamentos sérios, tá? Por quê?
A vibração deles torna-se incompatível com aqueles que realmente precisam tomar o passe, precisam receber essa energia, ou mesmo com relação às entidades que estão entrando e usando o corpo deles para dar passe ou para conversar com as pessoas no atendimento à gira. Então a vibração deles vai atrair entidades duvidosas ou mesmo não vai atingir. Tá? A entidade vai falar, olha, a vibração dele não condiz com a minha, eu estou fora. Então cabe realmente ao dono da casa ver se eles são aptos ou não a receber essas energias baseado no seu dia a dia, na sua vida ou naquilo que eles fazem fora da gira ou fora do templo sagrado de Umbanda. Tá? Existe isso em todo lugar, todas as religiões têm pessoas assim, todas as religiões têm pessoas que usam droga, que bebem, que têm comportamentos realmente ruins e não respeitam a sua religião. Na hora que elas entram, elas estão todas fingindo que são todas limpinhas, maravilhosas, estão realmente com a graça divina, mas na verdade elas são pecadoras natas de carteirinha. Ufa, na sua próxima pergunta, Exus e pombagiras fazem uso de bebidas e cigarros. Caboclos, charutos, dependendo, cigarro de palha, preto velhos, cachimbo, boiadeiro, cigarro de palha, dependendo, charutos, ciganos, champanhe. O que diz sobre? Exus, por sua vez, são espíritos bons ou não, pois em alguns pontos mencionam sobre o diabo, o capeta, enfim. O que diz sobre eles? Aprendi que são espíritos em busca de evolução, que erraram e agora tendem a acertar, fazendo trabalho de desmanches e feitiços e fazendo a caridade. Mas assim, olha que pergunta pesada, Débora, mas eu vou te responder, tá? Muito bem. A utilização de cigarros ou de bebidas alcoólicas tornou-se uma representação dentro da Umbanda. Eu não sei se foi desde o seu surgimento, caso vocês não sabem, a Umbanda surgiu no Rio de Janeiro, mais precisamente em Niterói, dentro de um centro espírita kardecista, ok? A Umbanda não tem nada a ver com os ritos africanos, tá? Se você for na África, você vai sentar lá com o babalorixá africano e vai falar, cadê o preto velho? Ele vai falar, que preto velho, cara? Cadê o boiadeiro? Boiadeiro na África? Cadê o marinheiro? Marinheiro na África? Você tá maluco? A gente não tem essas coisas aqui. Ah, não? Mas me ensinaram lá no Brasil, na Umbanda, que tem? Não, não tem. A Umbanda é puramente um rito brasileiro, ok? E a utilização de cigarro, bebida e tudo mais tornou-se uma parte da Umbanda como uma forma de você limpar, por incrível que pareça, uma pessoa. Então o cigarro ele é utilizado como um incenso. Eles não tragam, eles enchem a boca de fumaça e sopram na pessoa com o intuito daquela fumaça levar ou afastar as energias ruins. Se realmente, é necessário, não é necessário, não gostei de saber disso, tal, desculpa. Isso é uma prática da Umbanda, se vocês querem ou não, o problema é de vocês. A Umbanda está lá, se precisar de ajuda, eles vão te ajudar, mas vocês vão ter que respeitar todo o sincretismo desse rito brasileiro. A sua pergunta sobre Exu, eu posso responder pelo Exu africano. Tá? Eu posso até falar pelo Exu brasileiro de acordo com o Rubens Saraceni, mas o Exu africano ele não chama Exu, tá? Ele tem outro nome e ele é utilizado de outra maneira. Quando eu tive num assentamento, eu vou chamá-lo de Exu porque eu não quero colocar o nome dele aqui. Quando eu tive num assentamento de Exu, eu perguntei muito sobre realmente a energia, como funcionava e tudo mais, e obviamente que a gente vai com certos preconceitos fazer uma visita a um babalorixá africano, não é mesmo? Dizendo, cara, que é isso? O Exu ele é muito curioso porque o Exu ele tem o intuito de ser o intermediador entre você e os orixás. Como assim, Rodrigo do céu? Simples. O Exu o que ele vai fazer? Quando você vai até a África e você faz um jogo de búzios, o jogo de búzios ele é chamado de Ifá, ok? Quando você joga o Ifá é uma divindade que está ao lado da pessoa e a pessoa somente o escuta. Ele escuta a Ifá e o Ifá diz, eu preciso que ele faça uma doação em caulins. Caulins é a moeda que eles utilizam e esses caulins eles vão ser revertidos, seja Oxóssi, seja Iemoja ou qualquer outra divindade que precisa abrir os caminhos ou favorecer essa pessoa. Exu o que faz? O Exu é o intermediador que ele tem a capacidade e habilidade de pegar a matéria que você está dando e levar e conduzir até a outra ponta. É somente isso que ele faz. É somente isso.
Ele toca na matéria, ele faz a comunicação da matéria. Na África é assim. Aqui no Brasil, as linhas de Umbanda, elas são definidas. Então você tem as 7 linhas e de acordo com o Rubens, essas 7 linhas pela polaridade, mais e menos, tal, ela se torna 14 linhas. E aí ela abre para todas as entidades que encontram-se perdidas e que precisam ajudar o próximo, se manifestem vibrando de acordo com o Preto Velho, vibrando de acordo com o Exu, com Pombagiras e tudo mais. São espíritos que se encontram perdidos e que têm a possibilidade de trabalhar, ajudar a pessoa e aí sim alivia-se o karma dessa entidade e ela é levada de novo até Deus. É assim que funciona. Então, o Exu aqui nada mais, nada menos. Então você tem o Tranca-Ruas, o Marabô, o Tiriri, tem milhões de outros Exus e cada um deles tem um porquê. Cada um deles são espíritos que se perderam na luz e estão lá para ajudar a você e a todo mundo que busca a Umbanda evoluir. É somente isso. O que eles fazem do outro lado, faz trabalho, não faz trabalho, depende muito de cada terreiro. Então aí você tem aqui no Brasil Umbanda, Quimbanda e Candomblé, tá? Depende de cada um, depende realmente como cada um manipula suas entidades. Mas, de novo, cada um é responsável por aquele que ele está levando, conduzindo e carregando consigo, tá bom? Bom, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, eu acredito que eu tenha respondido todas as perguntas pontuais por hoje e espero vê-los em breve. Claro, eu agradeço de coração a todos vocês, a família está crescendo cada vez mais, muito obrigado a todos que estão contribuindo por isso, de coração mesmo. Eu agradeço a todo o apoio, eu agradeço a todos os fã-clubes que estão sendo criados, seja no Twitter, seja no Facebook, muito obrigado a todos que estão apoiando o canal em todas essas plataformas de comunicação e novos inscritos sejam muito bem-vindos à família Spook Houses, Casas Assombradas. Espero vê-los em breve e bons sustos a todos.